Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Samuel, fiquei um pouco tempo sem enviar os vídeos, minha garganta tá meio inflamada, mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado, nos abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos estudar, irmãos, a palavra de Deus, mas antes, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nos ajude aí, irmãos, principalmente essa igreja, as portas estão fechadas, mas você pode ser um evangelista, um missionário aí que possa enviar as mensagens para o reino de Deus e estar semeando e ganhando almas para Cristo, não é isso? Então, nós vamos aprender a Bíblia Sagrada, você pode estudar comigo, livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, 11:3, nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas que vão pregar, depois que a igreja for arrebatada, para o anticristo manifestar e estiver governando sobre essa terra? Quem é essas testemunhas? Então a Bíblia vai dizer: e darei poder às duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias. Em nome de Jesus, 3 anos e meio, não é isso? Vestida de saco. Então são duas oliveiras de 2 castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. Se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser matar, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar os céus e para que não chova. Nos dias de sua profecia, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas vezes que quiseres. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos, línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e alegrarão-se e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Irmãos, então é uma palavra bem forte, bem significativa, que nós aprendemos aqui, Aqui a palavra de Deus, vai dizer que o Senhor irá mandar 2 testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, 1260 dias, 3 anos e meio, para a glória de Deus. Só que o que me chama a atenção, irmãos, é que estão essas 2 oliveiras nos castiçais, estão diante de Deus na terra. Essas 2 oliveiras, 2 castiçal. E se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, essas testemunhas, elas vão profetizar para o povo de Israel. Ela vai ser usada para pregar o evangelho, a grande tribulação, para que Deus venha salvar um número bem maior, para a segunda vinda de Jesus, que ele irá pisar sobre a terra, sobre o monte da oliveira e rachará no meio. Só que essas 2 testemunhas aqui, irmãos, se alguém quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca, ou seja, eles vão ter poder, sobrenatural de Deus para pregar o evangelho, a autoridade de Deus. E qualquer um que quiser fazer mal, irmãos, assim seja morto, ou seja, Deus vai permitir alguém fazer mal para eles, Deus vai permitir que seja morto, Estes têm o poder de fechar os céus para que não chova. Irmãos, aqui alguns teólogos têm algumas certas dúvidas. Aqui a Bíblia diz que esse tem o poder de fechar os céus para que não chova. Nós sabemos que esse profeta aqui, sem dúvida nenhuma, irmãos, todo mundo concorda com ele, os teólogos tudo concorda com ele. Este profeta aqui é o profeta Elias,
né? Elias, ele profetizou, falou que não ia chover por 3 anos e meio e não choveu. Todos nós sabemos disso, né? Então, esse é o profeta Elias. E a Bíblia vai dizer, irmãos, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ou seja, aqui, irmãos, que os teólogos têm mais dúvida. Uns acham que vai ser Moisés, eu creio nessa situação, viu? Eu defendo essa linha teológica, que será Moisés e Elias. Outras pessoas, outra linha teológica que eu conheço muito bem, os irmãos, defende que a outra linha teológica será Elias e Enoque, né? Então, a gente respeita essa linha teológica, mas o certo é, irmãos, que Deus, ele falou de 2 pessoas, né? Nós temos que crer que vai ser Elias e Enoque, Elias e Moisés, né? Na minha interpretação, essas 2 testemunhas, esses 2 homens de Deus vão estar pregando o evangelho sobre toda criatura. Eles vão ter pregando o evangelho sobre a criatura, e há de ser que o Senhor, né, irá nos abençoar, né, com toda sorte de bênção, de vitória. Então nós temos que saber, irmãos, 2 testemunhas, né? Deus irá usar 2 homens cheios do Espírito Santo para propagar o evangelho de Jesus, que há de ser ministrado sobre toda a criatura, né, na grande tribulação que há de ser. Grande tribulação que há de ser, né? Então essa grande tribulação, né? Essa grande tribulação que Deus há de fazer, né? Em nome de Jesus. Então a gente temos que entender isso, irmãos. Essa grande tribulação. Então uns acham que é Moisés e Elias, outros acham que é Elias e Enoque. Mas o certo é que 2 pessoas vão ser cheias do Espírito Santo para profetizar, né? Então estes, né? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe sobre o abismo, lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Ou seja, depois do seu testemunho, né, o anticristo ali, o governo do anticristo que vai estar reinando sobre a terra naquele tempo, né, futuro, né, ele vai matar essas 2 testemunhas, né? Deus vai permitir que eles sejam mortos na praça, né, de Sodoma e Egito, ou seja, na grande cidade de Israel, na praça. Então, o anticristo irá matar essas duas testemunhas, né? E vai fazer guerra sobre elas e matarão. E os seus corpos ficarão na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então nós sabemos que eles vão ser mortos na cidade de Israel, né? no país de Israel, né? E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcro. Ou seja, Deus vai permitir, irmãos, que o corpo de Elias e Moisés será posto, né, em nome de Jesus, ser posto, né, sobre o sepulcro. Não permitirá. Todo mundo vai ver lá os profetas caídos no chão, né? Então a Bíblia diz, irmãos, que os que habitam na terra regozijarão sobre eles e se alegrarão. O povo ficará alegre, irmãos. O povo vai fazer festa, vai entregar presentes uns pelos outros, né? Portanto, que os 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Ou seja, o povo que está sendo enganado pelo anticristo, pelo governo do anticristo, né, não vai conseguir, irmãos, ver o resplendor de Deus. Não vai conseguir ver a imagem semelhante do Senhor Jesus. Então nós temos que entender exatamente, né, o que Deus há de fazer sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, né? Que aqui o povo, irmãos, vai ser cego pelo anticristo, né? Então o povo não vai entender que Moisés e Elias vão vir para pregar o evangelho, porque já vai ter a marca e já vai ter perdido a sua salvação. Mas aqueles que recusarem vão entender que as 2 testemunhas são Moisés e Elias e vão ajudar, né, irmão? Muita gente lá vai se converter, muita gente vai voltar para Jesus, muita gente vai ser salvo. Deus vai escolher os 144 mil, que eu quero falar no próximo vídeo, né? E Deus irá fazer um grande avivamento sobre essa terra, né? O Espírito Santo vai ser tirado, mas vai ter salvação, viu, irmãos? O Espírito Santo vai estar aqui, né? Não vai estar agindo como age em nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Não vai estar igual a nós, tem a facilidade de orar, e Jesus batizar, Jesus curar, libertar, não vai ser fácil assim, mas vai ter a salvação do povo, né?
para a glória de Jesus, né? E os que habitam, né? Então a gente sabe, irmãos, que depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, né, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caíram um grande temor os que viram, ou seja, o povo que achou que esses profetas iriam morrer, realmente morreu, mas eles viram que um poder vindo da parte de Deus, um poder da parte de Deus vinha e ressuscitava essas 2 pessoas, ou seja, significando até mesmo a própria ressurreição de Cristo, né? A próxima ressurreição, né? Igual a de Cristo, foi lá e ressuscitou eles, e todos viram de pé, irmãos, né? E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, os seus inimigos viram, ou seja, depois que eles foram ressuscitados, Elias e Moisés subiram numa nuvem, né, até os céus. Olha que algo interessante. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muitos atemorizados e deram glória a Deus do céu. E passando o segundo, ai, e o terceiro cedo virá. Né, irmãos? Então vai ser uma grande tribulação, uma grande luta, uma grande provação que há de vir sobre a face da terra. Então nós temos que entender, irmãos, esse tempo que é de angústia e de dor, esse tempo que vai ser os piores da nossa vida, né? Até então o pior foi da arca de Noé. Nem se compara, irmãos, 1% do que irá de vir com o reinado do anticristo. Deus, pela sua misericórdia, irá mandar essas 2 testemunhas para pregar o evangelho, irmãos, para dar salvação para os que ficarem, né? Muita gente vão ficar, os rebeldes, né? Então a gente temos que saber, irmãos, é hora da gente preparar-se, consagrar para nós subir da primeira, né, do primeiro arrebatamento, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se inscreva em nosso canal, deixa seu like lá se você gostar, comente, nos ajude a divulgar esse trabalho para que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus seja conosco.